Eu estava no trabalho quando minha melhor amiga me enviou um print com apenas uma mensagem. Você viu isso? Naquele momento eu não fazia ideia de que minha vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Abri a imagem sem preocupação, mas senti meu coração despencar quando reconheci a foto. Era meu ex-namorado, Rafael. Ele estava sorrindo em uma mesa de bar cercado pelos amigos, segurando uma garrafa de cerveja como se estivesse comemorando uma grande vitória. Porém não foi a foto que me abalou. Foi a legenda. Finalmente estou livre daquela tóxica. Meu corpo inteiro congelou. Por alguns segundos fiquei olhando para a tela sem conseguir acreditar. Eu reli aquelas palavras várias vezes, esperando que elas mudassem magicamente. Mas não mudaram. Ele realmente tinha escrito aquilo. Pior ainda, centenas de pessoas já tinham curtido a publicação. Alguns comentários diziam coisas como: demorou para você perceber, agora sua vida vai andar para frente, e ninguém merece viver com uma mulher controladora. Cada curtida parecia um golpe. Cada comentário parecia uma acusação. Pessoas que nem conheciam nossa história estavam formando opiniões sobre mim. Pessoas que nunca estiveram presentes nos momentos mais difíceis do nosso relacionamento estavam me julgando sem saber da verdade. Eu queria responder imediatamente, queria me defender, queria contar tudo o que realmente aconteceu. Mas minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o celular. O mais doloroso não era a postagem. Era a injustiça. Porque durante 4 anos eu fiz tudo por aquele homem. Quando Rafael perdeu o emprego, fui eu quem pagou as contas da casa durante quase 8 meses. Quando ele entrou em depressão, fui eu quem ficou acordada noites inteiras tentando ajudá-lo a não desistir de si mesmo. Quando ele decidiu abrir um negócio próprio, fui eu quem investiu minhas economias para ajudá-lo a começar. Eu acreditava nele mais do que ele acreditava em si mesmo. E agora eu era a tóxica da história. A verdade é que Rafael sempre soube como manipular as situações ao seu favor. Desde o início do relacionamento ele tinha uma habilidade impressionante para transformar qualquer problema em culpa minha. Se ele esquecia uma data importante, eu era exigente demais. Se ele mentia, eu era desconfiada demais. Se eu chorava depois de uma discussão, ele dizia que eu estava fazendo drama. Aos poucos, comecei a duvidar de mim mesma. Comecei a me perguntar se eu realmente era o problema. Se talvez eu fosse difícil demais de amar. E foi exatamente isso que ele queria que eu acreditasse. Quando terminamos 3 meses antes daquela postagem, eu saí destruída. Passei semanas tentando entender onde tinha errado. Enquanto eu chorava escondida no meu quarto, ele já estava reconstruindo a própria imagem diante de todos. Agora eu finalmente entendia o plano. A postagem não era apenas um desabafo. Era uma forma de controlar a narrativa. Ele queria que todos acreditassem que era vítima e que eu era vilã. Assim ninguém faria perguntas. Ninguém desconfiaria da verdade. Ninguém descobriria os segredos que ele passou anos escondendo. Naquela noite eu fiquei horas olhando para aquele post. Então aconteceu algo que mudou tudo. Enquanto lia os comentários, percebi uma notificação nova. Era uma mensagem privada enviada por uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. O texto tinha apenas uma frase. Uma única frase que fez meu sangue gelar. Você não me conhece, mas eu também fui chamada de tóxica pelo Rafael, e preciso te contar uma coisa. Eu fiquei olhando para aquela mensagem durante vários minutos sem saber o que fazer. Meu primeiro impulso foi ignorar. Afinal, eu não conhecia aquela mulher. Poderia ser uma brincadeira de mau gosto, alguém querendo se envolver em uma situação que não lhe dizia respeito. Mas havia algo naquela frase que me deixou inquieta. Eu também fui chamada de tóxica pelo Rafael. Aquilo parecia específico demais para ser coincidência. Com o coração acelerado, respondi perguntando quem ela era. A resposta chegou quase imediatamente. O nome dela era Camila. Ela disse que tinha namorado o Rafael 2 anos antes de ele me conhecer e que, quando viu a publicação dele, sentiu a obrigação de entrar em contato comigo. Segundo ela, a postagem não era novidade. Rafael havia feito exatamente a mesma coisa quando o relacionamento deles terminou. Na época, ele publicou textos enormes nas redes sociais dizendo que estava se libertando de uma mulher possessiva, manipuladora e emocionalmente instável. O resultado foi devastador. Amigos se afastaram dela. Pessoas passaram a olhar para ela de forma diferente. Alguns chegaram a bloqueá-la sem sequer ouvir sua versão dos fatos. Enquanto ela contava sua história, eu sentia um frio percorrer minha espinha. Era como se estivesse ouvindo alguém narrar minha própria vida. Camila então me enviou vários prints antigos. E quando comecei a ler, meu estômago embrulhou. As palavras eram praticamente as mesmas que Rafael estava usando agora para falar de mim. As acusações eram parecidas. As frases eram parecidas. Até algumas expressões eram idênticas. Parecia um roteiro que ele repetia sempre que queria sair de um relacionamento como vítima. Mas aquilo era apenas o começo. Conforme a conversa avançava, Camila revelou algo ainda mais perturbador. Ela me contou que durante o namoro deles, Rafael costumava manter contato escondido com outras mulheres enquanto dizia que estava completamente comprometido. Quando era descoberto, encontrava uma maneira de inverter a situação. Fazia a parceira se sentir culpada por desconfiar dele. Fazia parecer que o problema era a falta de confiança dela, não as mentiras dele. Eu fiquei sem palavras porque aquela descrição era exatamente o que eu tinha vivido inúmeras vezes. De repente, várias lembranças começaram a fazer sentido. As mensagens apagadas. As ligações misteriosas. As histórias contraditórias. As vezes em que eu o confrontava e acabava pedindo desculpas por ter questionado algo. Quanto mais eu pensava, mais percebia o quanto havia sido manipulada. Então Camila me enviou um último print. Era uma conversa entre ela e Rafael logo após o término. Nela, ele dizia claramente que precisava controlar a narrativa antes que ela contasse sua versão da história.
Quando li aquelas palavras, senti uma mistura de raiva e alívio. Raiva por perceber o tamanho da manipulação. Alívio por finalmente entender que eu não estava louca. Durante anos, Rafael me fez acreditar que meus sentimentos eram exagerados, que minhas dúvidas eram irracionais e que meus limites eram problemas. Mas agora alguém confirmava exatamente aquilo que eu suspeitava. Porém, o choque maior veio minutos depois. Antes de encerrar a conversa, Camila escreveu uma frase que me deixou sem respirar. Ela disse que havia outra mulher, outra ex-namorada, e que essa mulher tinha passado por algo ainda pior. Segundo Camila, existiam segredos sobre Rafael que nenhuma de nós conhecia completamente. Segredos que ele escondia há anos. Então ela me enviou um contato e escreveu: converse com ela. Depois disso, você nunca mais verá Rafael da mesma forma. Naquele instante, olhando para o número desconhecido na tela do meu celular, eu percebi que a postagem que quase me destruiu talvez tivesse cometido um erro. Porque ao tentar me humilhar publicamente, Rafael tinha acabado conectando mulheres que jamais deveriam ter se encontrado. E juntas, talvez estivéssemos prestes a descobrir quem ele realmente era. Eu demorei quase 1 hora para criar coragem e enviar uma mensagem para o número que Camila tinha me passado. Durante todo esse tempo, fiquei olhando para a tela do celular imaginando o que aquela outra mulher poderia me contar. Parte de mim queria esquecer tudo aquilo e seguir em frente. Mas outra parte precisava entender por que tantas histórias pareciam se repetir ao redor de Rafael. Finalmente escrevi um simples oi, meu nome é Júlia. A Camila me pediu para falar com você. A resposta veio poucos minutos depois. Eu estava esperando sua mensagem. Aquela frase me arrepiou imediatamente. O nome dela era Fernanda. Diferente de Camila, ela não perdeu tempo com apresentações. Perguntou diretamente se Rafael ainda estava espalhando mentiras sobre as ex-namoradas. Quando respondi que sim, ela apenas escreveu: então ele continua exatamente igual. Nos minutos seguintes, Fernanda me contou uma história que fez meu coração apertar. Ela havia namorado Rafael por quase 3 anos. No começo ele parecia perfeito. Carinhoso, atencioso, romântico. O tipo de homem que fazia você acreditar que tinha encontrado alguém especial. Mas aos poucos, tudo mudou. Ele começou a controlar pequenos detalhes da vida dela. Criticava suas amizades, suas roupas, suas escolhas profissionais. Fazia comentários disfarçados de preocupação que a deixavam insegura. Quando ela questionava alguma atitude dele, Rafael conseguia transformar a conversa de forma que ela acabava pedindo desculpas. Quanto mais eu ouvia, mais parecia que ela estava descrevendo o meu relacionamento. Então Fernanda revelou algo que nenhuma de nós sabia. Durante boa parte do namoro deles, Rafael mantinha relacionamentos paralelos. Não apenas conversas. Relacionamentos completos. Mulheres diferentes acreditavam estar vivendo histórias exclusivas com ele ao mesmo tempo. Meu estômago embrulhou. Eu queria acreditar que ela estava exagerando, mas as provas começaram a chegar. Prints, fotos, conversas, datas, tudo organizado em uma pasta que ela havia guardado durante anos. E então aconteceu o momento que me fez perder completamente o chão. Entre os arquivos havia uma captura de tela antiga. Nela aparecia uma conversa entre Rafael e uma mulher desconhecida. A data chamou minha atenção imediatamente. Era de um período em que ele já estava comigo. Meu coração acelerou. Continuei lendo. As mensagens eram íntimas demais para deixarem dúvidas. Rafael não apenas conversava com aquela mulher. Ele dizia que a amava. Fazia planos de futuro. Prometia morar junto. Exatamente as mesmas promessas que fazia para mim naquela época. Eu sentia uma mistura de raiva, tristeza e humilhação. Durante anos eu me culpei por problemas que talvez nunca tivessem sido meus. Durante anos tentei ser melhor, mais compreensiva, mais paciente, acreditando que estava salvando um relacionamento que só existia na minha cabeça. Mas a pior revelação ainda estava por vir. Fernanda me contou que depois do término deles, uma mulher a procurou dizendo ter sido enganada por Rafael financeiramente. Segundo ela, ele pedia ajuda em momentos difíceis, inventava emergências, criava histórias emocionantes e convencia as parceiras a emprestarem dinheiro. Muitas vezes prometia devolver rapidamente. Em vários casos, nunca devolvia. Meu sangue gelou. Eu imediatamente lembrei das economias que investi no negócio dele, do dinheiro que usei para ajudá-lo quando disse que estava passando por dificuldades, das promessas de reembolso que jamais foram cumpridas. Naquele instante comecei a perceber um padrão assustador. Não era apenas sobre relacionamentos fracassados. Existia algo muito mais profundo acontecendo. E então Fernanda me enviou uma última mensagem. Uma mensagem que mudou completamente o rumo daquela história. Ela escreveu: Júlia, você não é a única que ele chamou de tóxica. Nós já encontramos outras 3 mulheres. E todas têm exatamente a mesma história para contar. Eu fiquei imóvel olhando para a tela. 5 mulheres. 5 histórias parecidas. 5 versões de um mesmo homem. Então, segundos depois, meu celular vibrou novamente. Era uma mensagem em um grupo recém-criado. O nome do grupo fez meu coração disparar. Sobre Rafael, toda a verdade. E dentro dele já havia 6 participantes. Eu era a 6ª. Eu fiquei olhando para a tela do celular sem acreditar no que estava vendo. Dentro do grupo havia mulheres de diferentes cidades, diferentes idades e diferentes fases da vida. Algumas tinham namorado Rafael por poucos meses, outras por anos. Mas conforme comecei a ler as mensagens, uma coisa ficou clara. Todas nós tínhamos vivido praticamente a mesma história. Era como se Rafael seguisse um roteiro cuidadosamente planejado. Primeiro ele se apresentava como o homem perfeito. Atencioso, compreensivo, romântico. Fazia a mulher se sentir especial, única, escolhida. Depois vinha a fase em que ele se transformava na vítima.
Sempre havia uma ex-maluca, uma família que não o entendia ou amigos que o haviam traído. Então começavam os pedidos de ajuda, os dramas financeiros, as crises emocionais e as histórias tristes que despertavam compaixão. E quando a mulher finalmente começava a perceber as contradições, ele invertia tudo. Ela passava a ser controladora, ciumenta, difícil, tóxica. Quanto mais eu lia, mais minha raiva crescia. Durante anos carreguei uma culpa que não era minha. Passei noites chorando, acreditando que eu tinha destruído um relacionamento. Agora eu estava descobrindo que fazia parte de um padrão muito maior. Mas o verdadeiro choque veio quando uma das participantes do grupo, chamada Patrícia, resolveu compartilhar algo que nunca tinha contado publicamente. Ela enviou dezenas de capturas de tela, comprovantes bancários e áudios. Segundo Patrícia, Rafael havia convencido ela a investir em um projeto que supostamente mudaria a vida dele. Prometeu devolver cada centavo assim que o negócio desse retorno. O problema era que o negócio nunca existiu. Quando Patrícia começou a cobrar explicações, Rafael desapareceu. Pouco tempo depois, passou a espalhar para amigos em comum que ela era obsessiva e desequilibrada. Meu coração afundou. Aquela história parecia assustadoramente familiar. Então outra mulher revelou que também havia emprestado dinheiro. Depois outra. E mais outra. Conforme as informações surgiam, começamos a montar um quebra-cabeça perturbador. Rafael não apenas manipulava emocionalmente suas parceiras. Ele se beneficiava financeiramente delas. Algumas perderam pequenas quantias. Outras perderam economias inteiras. O grupo ficou em silêncio por alguns minutos quando uma das mulheres fez uma pergunta que ninguém tinha coragem de fazer. Quantas somos ao todo? Ninguém sabia responder. Talvez 10. Talvez 20. Talvez mais. Enquanto tentávamos organizar as informações, uma nova participante entrou no grupo. Seu nome era Daniela. Ela não escreveu nada durante quase meia hora. Apenas leu as conversas. Então enviou uma única mensagem. Eu fui noiva dele. O silêncio voltou imediatamente. Daniela contou que chegou a marcar casamento com Rafael. Convites impressos. Salão reservado. Tudo pronto. Mas poucos meses antes da cerimônia, ela descobriu que ele mantinha um relacionamento paralelo havia mais de um ano. O casamento foi cancelado. Porém o detalhe que nos deixou sem palavras veio logo depois. Daniela enviou uma fotografia antiga. Na imagem, Rafael aparecia sorrindo ao lado dela durante uma viagem. Mas não foi Rafael que chamou minha atenção. Foi algo no fundo da foto. Um documento parcialmente visível sobre uma mesa. Quando Daniela ampliou a imagem, todas nós percebemos a mesma coisa. Era o nome de uma empresa. Exatamente a mesma empresa que Rafael disse ter criado quando pediu dinheiro para mim anos atrás. O problema era que a data da foto mostrava que aquela empresa já existia muito antes da história que ele me contou. Meu coração disparou. Aquilo significava que ele não tinha mentido apenas para uma pessoa. Ele estava repetindo as mesmas histórias para mulheres diferentes há anos. Então, enquanto discutíamos tudo aquilo no grupo, uma notificação apareceu na tela. Rafael tinha acabado de fazer uma nova postagem pública. E dessa vez, o alvo era eu. Quando vi a nova publicação de Rafael, senti meu estômago afundar. Eu já sabia que ele era manipulador, mas não imaginava que chegaria tão longe. A postagem era enorme. Um texto cuidadosamente escrito para parecer um desabafo sincero. Ele não mencionava meu nome diretamente, mas todos sabiam que estava falando de mim. Dizia que tinha passado anos preso em um relacionamento abusivo, que havia sido controlado emocionalmente e que finalmente estava recuperando sua liberdade. Em poucas horas, milhares de pessoas já tinham visto a publicação. Os comentários começaram a se multiplicar. Algumas pessoas me defenderam, mas a maioria acreditou nele. Afinal, Rafael sempre soube construir a imagem do homem perfeito. Enquanto isso, no grupo as notificações não paravam de chegar. As outras mulheres estavam indignadas. Não apenas porque ele estava mentindo, mas porque reconheciam exatamente o que ele estava fazendo. Segundo elas, aquele texto era praticamente uma cópia de publicações que ele havia feito sobre outras ex-namoradas anos antes. A diferença era que desta vez ele não sabia de uma coisa. Nós estávamos conectadas. Pela primeira vez, suas versões contraditórias estavam sendo comparadas lado a lado. Durante toda a noite reunimos provas, prints antigos, mensagens, áudios, comprovantes de transferências, fotografias. Histórias que antes pareciam isoladas começaram a formar um padrão impossível de ignorar. E então aconteceu algo inesperado. Daniela encontrou um arquivo antigo em seu computador. Era uma gravação de vídeo feita durante uma discussão entre ela e Rafael anos atrás. No vídeo, ele acreditava que a câmera estava desligada, porém não estava. E naquela gravação, sem perceber, ele admitia algo devastador. Admitia que costumava inverter situações para que as pessoas acreditassem que as ex eram culpadas pelos términos. Admitia que precisava proteger sua reputação antes que elas contassem suas versões. Quando ouvi aquelas palavras, minhas mãos começaram a tremer. Era a prova que ninguém tinha. O grupo inteiro ficou em choque. Durante anos, Rafael conseguiu controlar as narrativas porque cada mulher carregava sua dor sozinha. Agora existia um registro da própria voz dele revelando parte do esquema. Mesmo assim, hesitamos. Expor aquilo significaria transformar nossas vidas em um espetáculo público. Algumas mulheres tinham medo. Outras queriam esquecer tudo. Mas enquanto discutíamos o que fazer, Rafael decidiu piorar a situação. Na manhã seguinte, ele publicou outro texto. Dessa vez mais agressivo, mais cruel, mais pessoal. Insinuou que algumas ex-namoradas eram mentalmente instáveis e que estavam tentando destruir sua vida por vingança. Sem saber, ele havia acabado de atacar exatamente as mulheres que agora possuíam evidências contra ele. O grupo explodiu em mensagens.
Pela primeira vez ninguém queria permanecer em silêncio. Então tomamos uma decisão coletiva. Não faríamos ataques. Não criaríamos mentiras. Não inventaríamos nada. Apenas contaríamos a verdade. Naquela noite, uma das mulheres publicou um relato detalhado acompanhado de provas. Outra fez o mesmo. Depois outra. E outra. Em poucas horas, dezenas de testemunhos começaram a aparecer. Pessoas que nunca haviam se conhecido estavam descrevendo os mesmos comportamentos, as mesmas manipulações e até as mesmas frases usadas por Rafael. A internet começou a perceber algo estranho. Como tantas mulheres diferentes poderiam inventar exatamente a mesma história? Foi nesse momento que a situação saiu completamente do controle dele. Mas o golpe final ainda estava por vir. Enquanto acompanhávamos a repercussão crescente, uma nova participante entrou no grupo. Nenhuma de nós conhecia aquele nome. Ela escreveu apenas uma frase antes de enviar um arquivo. Uma frase que fez todas ficarem em silêncio. Vocês estão procurando provas? Eu trabalhei com Rafael durante 3 anos, e sei algo que nenhuma de vocês sabe. O grupo inteiro ficou em silêncio depois daquela mensagem. A nova participante se chamava Vanessa. Diferente das outras mulheres, ela nunca tinha namorado Rafael. Nunca teve um relacionamento amoroso com ele. Vanessa revelou que trabalhou ao lado dele durante 3 anos em uma empresa de consultoria financeira. Segundo ela, quando viu a repercussão das publicações e começou a ler os relatos, reconheceu imediatamente o padrão. Não porque tivesse vivido aquilo como parceira, mas porque já tinha presenciado comportamentos semelhantes no ambiente profissional. Então ela enviou uma pasta cheia de documentos, e o que encontramos ali mudou tudo. Havia e-mails, mensagens corporativas e registros internos mostrando que Rafael tinha o hábito de criar versões diferentes da mesma história para pessoas diferentes, sempre adaptando a narrativa para parecer a vítima ou o herói da situação. Mas o documento mais devastador era um relatório disciplinar arquivado anos antes. Nele, ex-colegas descreviam exatamente o mesmo comportamento que todas nós havíamos relatado: manipulação emocional, distorção de fatos, tentativas de isolar pessoas e a constante necessidade de controlar a imagem que os outros tinham dele. De repente ficou claro que aquilo não acontecia apenas nos relacionamentos amorosos. Era um padrão presente em toda a sua vida. Enquanto analisávamos os arquivos, os relatos publicados pelas mulheres continuavam ganhando força. Pessoas começaram a comparar datas, declarações e evidências. Quanto mais informações apareciam, mais difícil ficava para Rafael sustentar a narrativa de que todas estavam mentindo. Pela primeira vez, ele não conseguia controlar a história. Então aconteceu algo que ninguém esperava. Rafael apagou todas as publicações. Todas, inclusive aquela em que dizia estar livre da tóxica. Durante horas, seu perfil permaneceu em silêncio. Nenhuma explicação. Nenhuma defesa. Nada. A internet começou a fazer as perguntas que ele sempre conseguiu evitar. Amigos que antes acreditavam cegamente nele passaram a questionar algumas situações do passado. Pessoas que haviam se afastado de mim começaram a me enviar mensagens pedindo desculpas. Mas, surpreendentemente, aquilo já não importava tanto para mim. Durante semanas eu sonhei com o momento em que todos descobririam a verdade. Agora que estava acontecendo, percebi que o que realmente me machucava não era a opinião das outras pessoas. Era o fato de eu ter passado anos acreditando que havia algo errado comigo. Naquela noite, sentei sozinha na sala da minha casa e reli antigas conversas com Rafael. Pela primeira vez, enxerguei tudo com clareza. As desculpas que eu fazia por ele. As vezes em que ignorei minha própria intuição. As ocasiões em que pedi perdão por erros que nunca cometi. E então entendi algo importante. A maior mentira que Rafael contou não foi para os amigos, para as ex-namoradas ou para a internet. A maior mentira foi me fazer acreditar que eu era quem ele dizia que eu era. Meses depois, nossas vidas seguiram caminhos diferentes. Algumas mulheres do grupo continuaram amigas. Outras seguiram em frente. Quanto a Rafael, ele desapareceu das redes sociais por um longo período. Eu não sei exatamente o que aconteceu depois. E pela primeira vez em anos, não senti a necessidade de saber, porque finalmente compreendi que minha felicidade não dependia da queda dele. Dependia da minha recuperação. Um dia, enquanto organizava arquivos antigos no computador, encontrei o print daquela primeira postagem. A foto em que ele sorria e escrevia: "Finalmente estou livre daquela tóxica." Fiquei alguns segundos olhando para a tela. Depois sorri pela primeira vez desde o término. Não porque aquilo ainda doesse, mas porque agora eu sabia a verdade. Ele estava errado. Eu nunca fui a tóxica da história. Eu era apenas a última pessoa que ele conseguiu enganar. E também fui a primeira que teve coragem de quebrar o silêncio.